O que está acontecendo é o seguinte, olha, uma batalha aí que já leva mais de 200 anos de batalha, que boa parte da imprensa aí de esquerda acaba desinformando por não saber, e toda a imprensa comercial, Globo, Folha, Estadão, etc, 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 desinforma propositalmente. Eles desinformam porque eles são porta-vozes oficiais da OTAN, dos Estados Unidos, dos europeus, enfim. Eles estão sempre contra o desenvolvimento de qualquer país aí do sul global, principalmente do Brasil. Se der para eles jogarem lenha na fogueira para ferrar o Brasil, a imprensa brasileira faz mais ainda. Mas o que está acontecendo? Acontece o seguinte, em 1811, olha só, o negócio faz mais de 200 anos, a Guiana, ou Guiana, alguns falam, tem gente que fala, Thiago, a pronúncia é essa, olha, eu conheci gente aí desse país, eles chamam de Guyana, porque eles falam inglês, então Guiana ou Guiana não é a pronúncia deles mesmo, então eu vou falar Guiana aqui. A Guiana era um país que era uma colônia da Holanda, tá? Era uma colônia da Holanda e foi comprada pela Inglaterra. A Guiana era um país pequenininho, muito menor do que é hoje. Tem um rio, que se chama Rio Essequibo. A Guiana só ficava daqui para lá do rio, e essa parte de baixo aqui também não era da Guiana, era de Suriname, tá? Então a Inglaterra comprou a Guiana, e na hora de delimitar onde é a fronteira, lembremos, a Venezuela já era um país independente. 8 estados da Venezuela foram os estados que decretaram a independência da Venezuela do Simón Bolívar, que é o libertador da América, o maior dos libertadores da América, enfim. Entre os estados que proclamaram a independência da Venezuela estava o estado de Essequibo. Essequibo fica do rio para lá. Do rio para lá, essa área laranja é Essequibo, era um dos estados da Venezuela. Em 1811, a Inglaterra, quando comprou a Guiana, e aí virou Guiana inglesa, a Inglaterra simplesmente desenhou a fronteira mais para lá. Vamos tirar um pedacinho aí da Venezuela. Dane-se esses latino-americanos aí. Vamos pegar um pedacinho aí. E também acabou pegando um pedaço do Suriname. Suriname que ainda pertencia à Holanda, ainda era colônia holandesa. O que acontece é que a Venezuela começou a brigar. No final do século de 1800 e tanto, o que aconteceu, século XIX, o que aconteceu foi o seguinte, a Inglaterra desenhou uma nova fronteira ainda mais para lá, roubando ainda mais território da Venezuela. E aí aí os mapas foram atualizados para o jeito que são agora. O mapa se tornou assim, um mapa da região, com a Guiana maior e a Venezuela sem esse pedaço aqui que tinha, que era um pedaço que corresponde a mais de 60% do território da Guiana. Então roubaram o território. A Venezuela e o Suriname, que tiveram territórios roubados, nunca deixaram, nunca falaram, não, pode ficar, não, jamais. O Brasil também teve território roubado. O Brasil teve uma parte ali considerável roubada. Mais de 20 mil quilômetros quadrados foram roubados do Brasil. Esses 3 países tiveram territórios roubados. A Venezuela protestou, o Suriname protestou, o Brasil não. O Brasil não ligou. Pega o nosso território. Pois bem, eis que um tribunal formado por 4 ingleses e um americano, por unanimidade, disse que não. A Venezuela está errada, a fronteira está desse jeito, vamos deixar como tá. A Venezuela não quis saber. O Suriname continuou brigando também, e esse mesmo tribunal disse que também o Suriname perdeu e não pode. Acontece que, nos anos 60, a Guiana conseguiu a independência, não só a Guiana, mas vários países que eram colônias da Inglaterra conseguiram a independência, porque o novo modelo de negócios aí do norte global era qual? Dos Estados Unidos e da Europa? Era não manter mais colônias, aquilo tinha um custo político muito alto. Era o quê? Vamos fazer uma democracia e aí a gente consegue manipular a democracia da maneira que a gente quiser. A gente escolhe quem são os candidatos, a gente tem controle total de toda a imprensa, então a gente vai eleger quem a gente quiser. Se não der, a gente dá um golpe militar. E esse foi o modus operandi dos Estados Unidos e dos europeus para a América Latina, a África e a Ásia, e aí boa parte da Oceania também, nas décadas de 60, 70, 80, 90, enfim, foi indo. Até hoje ainda dão golpes de Estado. Tá, aí o que acontece? Acontece que ali, nos anos 60, a Venezuela assinou um tratado em Genebra, na Suíça, com a Guiana, dizendo o seguinte, olha, esse território não é de ninguém e ninguém pode explorar riquezas naturais nesse território e a gente vai buscar uma solução pacífica. Ok? Ok. O Suriname também assinou o tratado com a Guiana e ficou por isso mesmo. Ok. Eis que, mais ou menos 10 anos atrás, o Suriname brigou. Falou, Guiana, a gente quer o território é nosso. Eu não quero saber. É meu e é meu. E o Suriname conseguiu, viu? O Suriname tomou um pedaço aí da Guiana. Recuperou um pedaço. Então, esse pedaço aqui do Suriname já voltou ao mapa do país. Não é mais pedaço da Guiana. Então, o Suriname conseguiu aí um pedaço
considerável do território da Guiana. Você vê que a Inglaterra roubar território, uma coisa que roubaram as Malvinas na Argentina, ou roubam território tudo que é lugar, né? Enfim, eles roubarem território, a própria Justiça Internacional falou que, ó, viu, pacificamente aí volta para Suriname. Só que no caso da Venezuela não. Porque a lei é igual para todos? Só que é mais igual para uns do que para outros. Então, o que aconteceu? Em 2015, descobriram muito petróleo no lugar. Imagina você que na Venezuela tem petróleo, no pré-sal tem petróleo, então, obviamente, entre o pré-sal e a Venezuela tinha que ter petróleo. Vamos mostrar aqui o mapa da América do Sul para você entender. Imagina que aqui, neste território aqui, Venezuela, tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Agora você imagine que aqui, nessa costa toda aqui do Brasil, tem reservas de petróleo que estão entre as 5 maiores do mundo. Então, essa maior reserva de petróleo do mundo está aqui. E aqui tem muito petróleo, então, obviamente, aqui no meio deve ter. Descobriram. E aí, o que aconteceu? A Guiana parou de respeitar o acordo e começou a explorar petróleo. O PIB da Guiana, o PIB per capita da Guiana, quintuplicou em 3 anos. Quer dizer, um país que era pobre, muito pobre, era uma neocolônia. A neocolônia é aquilo que eu falei. A Inglaterra controla a democracia do jeito que quer, para que o país continue sendo mão de obra barata para exportar coisas para a Inglaterra que tem aqui e que não tem lá. É isso. Só que aí começou a ficar um país rico, a Guiana. Que tem apoio dos ingleses, dos Estados Unidos, são aliados. É praticamente um território inglês da América do Sul, assim como a Guiana Francesa isso aí, é oficialmente um território da França na América do Sul. Ok. Eis que a Venezuela falou, não, vocês estão descumprindo o acordo, a gente quer esse Essequibo de volta. Lembremos uma coisa que é importante dizer, o contexto, que quase ninguém deu esse contexto todo que eu estou te dando. Esse Essequibo nunca saiu do mapa da Venezuela. Isso aqui é uma foto de 2018. Aqui é a Venezuela entregando novos mapas escolares, tá? Esse Essequibo tá aqui, tá? Esse Essequibo você consegue encontrar, se você der um Google aí em espanhol, para ninguém falar que não. Dezembro de 2018, esse Essequibo já está no mapa da Venezuela. Você consegue encontrar esse Essequibo no mapa, mas olha, desde que é Hugo Chávez aqui, ó, esse presidente da Venezuela, você vê que esse Essequibo já está no mapa, tá? Aqui, ó. Já está aqui no mapa, ou seja, esse Essequibo nunca saiu do mapa para os venezuelanos. Todos os que estão vivos hoje já nasceram quando a Venezuela já estava lutando para ter esse território de volta, e todos os venezuelanos vivos hoje, quando eram crianças, se foram às escolas, o mapa da Venezuela tinha esse Essequibo com esses listradinhos assim, mas eles consideram como um pedaço da Venezuela, e eles aprendem nos livros de história o que realmente aconteceu, que na independência da Venezuela eram 8 estados que juntos declararam a independência, liderados ali pelo Simão Bolívar. E entre esses estados estava esse Essequibo. Então isso é uma coisa que é pacificada na Venezuela. Não há brigas como há no Brasil. O bolsonarismo briga por qualquer coisa, né? Até coisa que você imagina. Não tem como estar contra isso. Eles conseguem dar um jeito. Na Venezuela, não. Tanto situação como oposição são a favor de que esse Essequibo é da Venezuela e tem que ser da Venezuela, e estão todos irritados que a Guiana passou a explorar petróleo lá, sem convidar a Venezuela. Porque se a Guiana fala, olha, tem petróleo, vamos explorar junto? Fala, pô, realmente faz 200 anos e tal, vamos ver aqui uma solução, tá legal, é nosso, mas vamos ver os mapas todos do mundo. Lembremos, a Inglaterra tem muito mais poder que a Venezuela, então os mapas todos do mundo não colocam esse Essequibo com um listradinho. Você vê um mapa, qualquer mapa que você põe na América do Sul, aparece como parte da Guiana. Então fica muito mais fácil para a imprensa que é porta-voz desses bandidos falar que, olha, tá roubando parte da Guiana. Não tá. Enfim, o Maduro começou aí para cima, fez um plebiscito, 95% dos votantes disseram que sim para 5 perguntas, que eram perguntas sobre se a Inglaterra deve tomar esse Essequibo de volta, se deve ter um estado novo da Venezuela lá, se deve ter governo venezuelano lá, se a Venezuela pode explorar petróleo e tudo mais lá. Quase todo mundo votou sim. Oposição ou situação? Eis que o Maduro já mandou projeto de lei para o Congresso Nacional para oficializar isso. E aí, os Estados Unidos começaram a fazer exercícios militares na Guiana. O exército americano foi para a Guiana. Lembremos, o exército americano fez uns exercícios na Amazônia faz alguns meses, que eu não entendi por que o Ministério da Defesa do Brasil, esse José Múcio, que é o pior dos ministros, por que ele deixa os americanos ir aqui. Não deveria deixar. Fim. Ah, mas a gente quer treinar na selva, então que se danem. Vão para Tailândia, vão para Filipinas. Aqui não. E deixou os americanos treinarem no Brasil, já foram embora, felizmente, mas agora, com essa sabedoria de treinar na selva, eles farão exercícios militares na Guiana. Para quê? Para peitar o Maduro.
Maduro já falou, olha, nós vamos buscar uma solução pacífica, sem guerra, mas Estados Unidos, vai pra lá. Eu tô avisando, vai pra lá que vai ser pior se vocês vierem. Só que tem um problema, o Biden vem de uma derrota muito grande na Ucrânia, mas muito grande, uma derrota humilhante na Ucrânia. Quando ele começou aquilo lá, a fomentar o conflito na Ucrânia, ele não imaginava que ia ser uma derrota tão acachapante. O pior, o Biden gastou mais de 50 bilhões de dólares para salvar a Ucrânia e agora ele está desistindo da Ucrânia. Então imagina você põe dinheiro que você nem tem. Imagina que você tem uma casa e aí a sua casa tá tudo caindo aos pedaços, tem TV quebrada, geladeira quebrada, tem infiltração, tudo mais. Aí você vai lá, pega todo o seu salário e investe, por exemplo, num drone. Por quê? Porque eu gosto de drone. E aí você voa o drone, a primeira vez que voa já quebrou o drone. Aí sua casa continua toda cagada e você aí com um drone quebrado que não serve para nada. É isso que os Estados Unidos fizeram na Ucrânia. Então eles investiram 50 bilhões de dólares para perder uma guerra e os Estados Unidos continuam com inúmeros problemas internos. Então tá muito fácil para os fascistas explorarem isso contra o Joe Biden. Tá muito, muito fácil, por isso ele tá com a pior aprovação que um presidente já teve na história. Mas saiba, os países aí da OTAN que estão ao lado da Guiana não vão abrir mão de bilhões e bilhões de petróleo, mas não vão mesmo. Peço sua inscrição no canal. Falou!